No Evangelho de Lucas, no capítulo 9, versículos de 57 a 62. Lucas 9, 57 a 62. Eu, semana passada, não sei se eu fiz isso no culto das 8 horas, mas eu acho que eu fiz às 10 horas. Eu pedi para você prestar atenção o que é que se repetia no texto. Porque, segundo aqueles que me discipularam, preste atenção no que se repete quando você lê um texto bíblico, porque ali está a mensagem. Então, vou pedir o seu foco, a sua atenção. Vou dar até uma dica. Preste atenção no verbo que se repete 3 vezes no texto que eu vou ler. Amém? Amém. Isso é bom para vocês, né? Treinar. Preste atenção, estou dando a dica. É um verbo. E ele vai se repetir 3 vezes. Diz assim: enquanto seguiam pelo caminho, alguém disse a Jesus: vou segui-lo para onde quer que o Senhor for. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm as suas tocas, as aves dos céus os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Outro disse: siga-me. A outro disse, aí foi Jesus que falou: siga-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar o meu pai. Mas Jesus insistiu: desde que os mortos sepultem os seus mortos, você porém vai e anuncie o reino de Deus. Outro lhe disse: Senhor, quero segui-lo, mas permita que eu antes disso me despeça das pessoas da minha casa. Mas Jesus lhe respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Amém. E aí, minha gente, qual é o verbo que se repetiu 3 vezes? Seguir. O quê? Seguir. Não entendi. Qual é? Seguir. Amém? Amém. Né? 3 vezes se repete. Pai querido e amado, vem falar conosco, Pai. O Senhor conhece como é que a gente está do lado de dentro. O Senhor conhece o que aconteceu ontem, o que o Senhor tem acontecido na nossa vida. Vem falar aos nossos corações, vem curar as nossas feridas, vem colocar novos movimentos do Teu Espírito na nossa vida. Vem nos ajudar, Pai, a vivermos em novidade de vida, a vivermos nessa terra, mas no reino de Deus. Muito obrigado, Pai, nós Te louvamos e Te agradecemos no nome de Jesus. Amém. 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 Eu acho que eu já falei aqui, ou eu falei com algumas pessoas, né? Que os 25 anos da igreja estavam sendo assim um enigma para mim. Um enigma quer dizer uma coisa que me faz pensar, uma coisa que me faz refletir, raciocinar, né? Por que, queridos? De repente, 25 anos, e eu de repente comecei a notar coisas que eu não percebia. Eu comecei a ver coisas que eu não estava vendo. E isso para mim tem sido bastante interessante. Por exemplo, queridos, Jesus disse que muitos são chamados, mas que poucos são os escolhidos. O apóstolo Paulo em Romanos disse: sabemos que todas as coisas, presta atenção, cooperam para o bem daqueles que o seguem segundo o seu propósito. Ou seja, a palavra de Deus diz que nós somos chamados por Deus. A palavra de Deus diz que Deus tem um propósito para a vida de cada um de nós. Deus tem um propósito para a vida de cada um dos seus chamados. Eu estou aqui, queridos, porque eu sou chamado por Deus. Eu estou aqui porque Deus tem um propósito de Deus com a minha vida. Só que você está aí, você está aqui porque Deus te chamou. Você foi chamado por Deus. Deus tirou você de onde você estava
te chamou e hoje está cumprindo um propósito dele na sua vida. Amém, amém, querido? Amém. Aí vem uma pergunta, querido, que não quer calar. Se todos nós somos chamados e se Deus tem um propósito com a vida de cada um de nós, por que muitos abrem mão do seu chamado? Por que muitos abrem mão do propósito que Deus tem com a vida dele? Isso para mim, querido, é um enigma. É uma interrogação. Por quê? Se nós somos chamados, se Deus tem um propósito com a nossa vida, por que muitos abandonam esse chamado? Abandonam esse propósito? Esse texto aqui, que Jesus trouxe para nós, ele dá a resposta. Glória a Deus. Por que tem gente que abandona o chamado? Por que Deus abandona o propósito que Deus tem para a sua vida? Porque o chamado, queridos, tem preço. O chamado tem custo. O chamado tem responsabilidade. O chamado tem obediência. O chamado tem submissão. O chamado tem unidade. O chamado tem perdão. O chamado tem conserto. O chamado tem reconciliação. O chamado tem mudança de atitude com o pecado. O chamado tem mudança de vida. Amém? Amém? O chamado tem um prosseguir. O chamado tem que deixar para trás o que para trás ficou. Vocês estão aí, minha gente? Amém. Dá um glória a Deus aí. Então, querido, a gente entende, porque na minha cabeça de 25 anos, ordenação de pastor, diácono, não sei o quê, aí passa tudo pela minha cabeça, não sei se passa pela tua. Né? Por que fulano não está mais aqui? E aí você fica sabendo que fulano não está aqui, mas não está em lugar nenhum. Abriu mão do chamado. Abriu mão do propósito. E aqui o Senhor Jesus, ele dá uma resposta para nós. Presta atenção. Ele apresentou 3 pretendentes que queriam seguir a ele. 2 foram voluntários, oferecidos, e 1 foi ele mesmo que chamou. E aí eu queria, você leu comigo, né? Um primeiro que se ofereceu, depois veio o segundo que Jesus chamou, e depois veio um terceiro que também se ofereceu. Eu queria fazer uma pergunta. Hoje eu quero fazer vocês pensarem. Amém. Amém? Obrigado. Desses 3 pretendentes aqui, qual deles seria aquele que teria mais chance de vingar? Cumprir o propósito de Deus. Seguir o seu chamado. Por que o primeiro? Olha só, pela resposta do Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus conhece a nossa estrutura. Pela resposta do Senhor Jesus, dá a entender que esse primeiro, ele estava preocupado com segurança, com estabilidade, com toca, com ninho, com garantias. Amém, queridos? Amém. O segundo que foi chamado por Jesus, parece que esse queria procrastinar. Ele era parecido com a gente. Quando ele falou, deixa eu enterrar meu pai, o pai dele não estava morto não, querido. O que ele estava dizendo assim, deixa primeiro meu pai morrer, depois eu entrego a minha vida a você. A nossa cara, querido. Quantos convites a gente recebeu para a igreja? Hoje não. Vamos à igreja, hoje não dá para ir que eu perdi meu chinelo. Às vezes as desculpas mais esfarrapadas
a gente deu para não ir a uma igreja. Então esse segundo, parece que ele queria procrastinar, deixar para mais tarde, deixar para outra ocasião. E aí veio o terceiro que se ofereceu também. Aí ele pediu ao Senhor Jesus para despedir da sua casa, da sua família. Ou seja, ele pediu o mesmo que Eliseu pediu para Elias. Você lembra da história? Que Eliseu jogou a capa, aí ele sabe o que eu fiz com você, não sabe? Aí Eliseu pediu, deixa eu despedir da casa do meu pai. E Elias permitiu. E Eliseu teve o ministério mais valoroso depois de Jesus Cristo na face da terra. Foi Eliseu que teve esse ministério, né? Que operou tantos milagres, não é? Então, querido, vou perguntar outra vez. Agora eu já dei uma explicação aqui. Obrigado pela irmã que falou, que teve coragem. Os outros ficaram tudo na moita, não falaram nada. Qual desses três, queridos, parece que teria mais chance de vingar no seu chamado e no propósito que Deus tinha com a sua vida? Olha só, queridos, não. A irmã diz nenhum. Olha, poderia ser nenhum, como poderia ser todos. Desde que eles se dispusessem a pagar o preço. Mas eu creio que o que teria mais chance aqui, querido, seria o terceiro. Porque Jesus aqui fez com ele o que Elias já tinha feito com Eliseu. Então, eu acho que esse aqui é o que teria mais chance de cumprir o seu chamado, de cumprir o propósito que Deus tinha com a vida dele. Olha só, queridos, abrindo o coração com vocês, eu conheço, talvez você também, muitas pessoas que foram chamadas, com quem Deus tinha um propósito. Vamos personificar: obreiros, diáconos, pastores, ministério de louvor, de intercessão, introdução, pessoas que Deus chamou, chegaram aqui, não aqui propriamente, passaram pelas águas, foram consagradas, algumas delas até ordenadas, algumas delas conseguiram grandes vitórias com a ajuda de Deus. Amém. Amém? Amém. E hoje estão longe do seu chamado e do propósito que Deus tem com a vida delas. Amém. Vocês estão aí, minha gente? Amém. Como diz a palavra, elas não foram aptas para o reino de Deus. Amém? Amém. Elas não foram aptas para o reino de Deus. A Bíblia diz também, querido, quem está de pé, tome cuidado para que não caia. Então, queridos, cada um de nós aqui hoje temos que agradecer a Deus. Amém. Porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Amém? Até aqui, meu irmão, você tem perseverado. Você está vingando. Diga para o seu irmão: eu ainda estou aqui, eu estou vingando. Eu estou vingando porque eu creio no meu chamado. Eu creio no propósito que Deus tem com a minha vida, no propósito que Deus tem com a minha casa, no Deus que tem com a minha família. Eu creio no que Deus quer realizar na minha vida, e eu creio no que Deus quer realizar através da minha vida para alcançar outros. Amém, Jesus. Amém? Dê uma salva de palmas ao Senhor. E se nós estamos aqui, queridos, é porque nós ainda acreditamos que Deus tem a solução, que Deus tem a saída, que Deus tem um propósito, que Deus me chamou. Independente do que está acontecendo na minha vida, o que aconteceu com a minha vida, Deus me chamou. E se Ele me chamou, Ele tem um propósito. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e o seguem, segundo o seu propósito. Então, balança teu irmão aí, se puder, joga ele para o alto, diz: meu irmão, Deus tem um propósito para a sua vida.
Deus tem um propósito. Está passando por luta, está passando por prova, está passando por desafio, está passando por dificuldade, está se sentindo derrotado, está se sentindo fracassado, está se sentindo para baixo. Isso não importa. O que importa é o que Deus diz. E Ele tem um propósito com a tua vida. Você não foi chamado à toa. Ele tem um propósito que Ele quer realizar na tua vida e através da tua vida tocar em outras pessoas. Dá uma salva de palmas ao Senhor. Então, queridos, vamos prestar atenção ao que Ele falou para o terceiro. Eu vou deixar o primeiro e o segundo para lá. Eu vou prestar atenção aqui no terceiro, porque Ele deu mais informações para o terceiro. O terceiro se ofereceu para ele, né? Então ele disse para o terceiro assim, está lá no último versículo: ninguém põe a mão no arado e olha para trás, é apto para o reino de Deus. Vou parafrasear, queridos. Ninguém que atende o chamado de Deus, mas fica olhando para trás, está apto para o propósito de Deus. Acho que vocês não entenderam. Eu vou repetir. Ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto. Eu dei muito atestado médico, e uma coisa que eu tinha que dar lá para o empresário, para o dono da empresa: fulano está em perfeitas condições de saúde e apto para o trabalho. Se não tivesse o apto, o certificado, a declaração não servia. Então Jesus está dizendo aqui, querido, ninguém que atende o chamado de Deus. Quem aqui está atendendo o chamado de Deus? Eu estou aqui. Eu estou aqui atendendo o chamado de Deus. Mas fica olhando para trás, está apto para o propósito que Deus tem com a nossa vida. Amém, querido? Vamos entender isso aqui um pouquinho. Você sabe que o trabalho do lavrador no arado, ele tem que ter. Você sabe como é que se faz o arado, né, querido? É uma junta de bois, uma junta de jumentos, às vezes é uma vaca, não é? E aí a pessoa, o lavrador, pega uma forquilha que em geral, nos tempos de Jesus, era de uma árvore que tivesse uma forquilha assim, para sugar a terra. Então o trabalho do lavrador que fazia o arado, ele tinha que estar firme com a mão no arado. Aliás, firme com a mão ali, para o arado fincar a terra. Mas ele não podia tirar os olhos do boi, ou dos bois, ou dos jumentos, ou da vaca, o que fosse. Por quê, queridos? Se ele ficar olhando para trás, o boi vai para onde ele quiser. E aí o trabalho dele se torna um trabalho inútil. Não presta para nada. Então, presta atenção no que Jesus está falando aqui. Olha, fica firme com a mão no arado e não olha para trás. Tu tem que olhar para frente. Amém. Olha, as coisas estão complicadas hoje na tua vida. Tem lutas, tem provas, tem desafios. Primeiro, meu irmão, fica firme em Jesus. Amém. Fica firme no arado. Amém. E em vez de olhar para trás, olha para frente. Que o melhor que Deus tem para você está pela frente. Amém. Amém, querido? Por quê, querido? Se você não prestar atenção, se você não ter a firmeza no arado e ficar olhando para trás, o teu arado vai perder o propósito. Então, quem põe a mão no arado segue o seu chamado, como nós. Eu estou seguindo o meu chamado. Alguém fala isso aí: eu estou seguindo o meu chamado. Aleluia. Eu estou seguindo o propósito que Deus tem para a minha vida. É prova, é luta, é dificuldade, mas eu estou seguindo o chamado de Deus. Eu estou seguindo o propósito que Deus tem para a minha vida. Então o Senhor Jesus disse que aquele que não faz isso, querido, ele não está apto para o reino de Deus.
Nós temos um outro versículo que fala a mesma coisa de uma forma diferente, lá em Hebreus 12, quando diz, desembaraçando-nos de todo o peso do pecado que tão firmemente se apega a nós, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Hebreus 12. Você tem uma carreira proposta por Deus. Deus tem um propósito para a sua vida. Você às vezes acha que você é uma porcaria, que você não tem valor nenhum, que não tem significado nenhum. Isso é o que você pensa a seu respeito. Talvez pessoas disseram isso, mas o que Deus diz é que Ele tem uma carreira para você, Ele tem um propósito para você, Ele tem coisas que Ele quer realizar na tua vida. E lá o autor aos Hebreus diz para a gente olhar para o autor, firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Eu tenho que me desembaraçar do peso e do pecado, porque peso e pecado, querido, me desvia do caminho. Amém? Da mesma forma, querido, quando eu olho para trás, né, eu estou largando de alguma forma o arado. Eu estou perdendo o propósito que Deus tem com a minha vida, que é o reino de Deus. Amém, querido? Então, querido, o que significa aqui, que eu acho que aqui é o ponto, o que significa para nós olhar para trás? Antes de você responder, olhar para trás significa tudo que te impede de olhar para frente. Porque o que Deus tem para você ainda está pela frente. Quantos aqui já foram abençoados por Deus? Mas Deus tem muito mais. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, querido, tudo o que é olhar para trás para mim, para o Roberto? O que é olhar para você, Maria das Neves? O que é olhar para trás para você, meu irmão? Olhar para trás é tudo que te impede de olhar para frente. Talvez você esteja vivendo uma situação tão difícil que você acha que não tem mais para frente, que você acha que não tem amanhã, que você acha que não tem futuro, que você acha que não tem mais solução, que você acha que não tem mais saída, que você acha que acabou. Meu irmão, tu está pensando essas coisas porque você, em vez de olhar para frente, aonde estão as bênçãos de Deus esperando por você, os peixes já estão lá no mar, esperando você jogar a rede. Em vez de você estar olhando, em vez de olhar para frente, tu está olhando para trás. Amém, querido? Então, querido, tudo que hoje é impedimento para eu olhar para frente e acreditar que Deus tem um propósito para a minha vida, é porque eu estou olhando para trás. E às vezes eu olho para trás, sabe o que eu vejo? Decepção. Eu olho para trás, sabe o que eu vejo? Traição. Eu olho para trás, sabe o que eu vejo? Mágoa. Ressentimento. Eu olho para trás, sabe o que eu vejo? Feridas. Pessoas que me machucaram. Alguém passou pela rua aqui, e é como todo mundo diz, né, que a gente agora está na cara da rua. Então, tem os crentes que a calçada da igreja queima. Porque, fugiram do chamado. Fugiram do propósito. Então, eles passam pela calçada lá do outro lado. Agora eu vi um furibundo passando lá do outro lado da rua e olhando para cá. Amém? Mas alguém encontrou com alguém e perguntou: meu irmão, por que você não volta para a igreja? Só volto depois que fulano sair de lá. Está olhando para onde, minha gente? Para trás. Está olhando para uma mágoa que não esqueceu. Está olhando para um ressentimento. Está olhando para uma decepção. Eu pensei que era eu que ia ser ordenado no lugar do Pablo. Agora vem esse aí, que chegou outro dia e já está na janela. Meu irmão, o que eu escuto eu falo, tá? Então presta atenção, querido. Quando eu olho para trás, querido, eu estou soltando a mão do arado. Aí o arado vai para qualquer lugar. Ele perde a direção.
aí o meu arado se torna inútil. Eu não experimento o melhor de Deus para a minha vida. Então, queridos, já terminando, seja qual for a tua luta, talvez o teu arado está agitado, né? As coisas estão difíceis para você, você está vivendo um momento de muita coisa. Primeiro lugar, querido, chave. Entrou no hospital, seja com o que for, primeiro veja a pressão, a temperatura, vê que condições as coisas. Primeiro vamos ver as coisas básicas. Básico, meu irmão. Você que está na luta, não abra mão do teu chamado. Amém. Podem ter te chamado de tudo. Não abra mão do chamado que Deus tem com a tua vida. Amém, querido? Tenha coragem de dizer aqui: nada vai me fazer abrir mão do meu chamado. Nada vai fazer abrir mão do meu chamado. Não abra mão do propósito que Deus tem para a tua vida. Glória a Deus. Não abra mão do reino de Deus que Deus quer ver acontecendo na tua vida. Amém, querido? Amém. Só para a gente encerrar, querido, veja só. Como era o nome dele? A Ló e sua família estavam vivendo lá em Sodoma e Gomorra. O negócio estava difícil lá, estava complicado. E aí Deus disse: olha, fujam lá para o monte, mas não olhem para trás, anda para frente, dá uma cutucada, meu irmão, está na hora de tu olhar para frente. Aleluia. Anda para frente. Amém. Viu, Zé? Tem 89, tem 90, tem 91, tem 92, tem 93. Se bobear, muita gente vai embora e tu tá aqui. Amém. Glória a Deus. Amém, querido? Porque a gente às vezes vai ganhando idade, querido, aí a gente começa a achar que não tem mais nada pra gente. Acabou. Agora lê o jornal, vê Ana Maria Braga. Então preste atenção, voltando ao que eu estava falando, querido. A mulher de Ló, ela olhou para trás. Ela olhou para trás e ela virou uma estátua de sal. Queridos, eu sinto muito dizer para vocês que tem muita gente hoje que é chamado por Deus. Deus tem um propósito com a sua vida, mas insiste em olhar para trás. Insiste de se lembrar do que lhe fizeram. Insiste em se lembrar da mágoa, do ressentimento, do ódio, da raiva, e fica olhando para trás e perde o seu chamado e o seu propósito. Uma vez eu ouvi um pastor pregando isso para mim e me impressionou. Um dia você vai chegar no céu. Diga para o teu irmão: um dia tu vai chegar no céu. Amém. Espero que esteja bem longe. Diga para ele: espero que esteja bem longe. Mas olha só, um dia você vai chegar no céu, aí vai vir um anjo daqueles implicantes. Sabe que tem anjo que é implicante também, né? Um anjo vai pegar, né? Deixa eu implicar um pouco com esse crente aqui, ó. Vai trazer ele: olha aqui, você veio para o céu, mas olha o que você podia ter realizado e não fez. Naquela ocasião, naquela outra ocasião, naquele momento, você arregou, você recuou, desistiu e não fez. Deus tinha algo muito maior para você. Mas você abandonou o chamado, abandonou o propósito, ainda se salvou. Amém, querido? Amém. É uma coisa boa para a gente pensar. Então, meu irmão, volto a dizer para você, para terminar, não sei o que você está vivendo, mas não abra mão do teu chamado. Amém. Você não está aqui porque a tua mãe te trouxe, não. Você não está aqui, você está aqui por um chamado de Deus. E Ele te chamou porque Ele tem um propósito com a sua vida. Amém, querido?
Agora você tem que arar a tua terra, né? Firme na rocha que é Jesus e olhando para frente, para o autor e consumador da sua vida. Amém? E aqui está um problema, né, querido? Tem gente que não vai para frente porque só olha para trás. Não consegue ir para frente. São pessoas que dirigem o carro olhando para o espelho retrovisor. O que vai vir pela frente, querido? Então, queridos, essa é uma palavra para a gente deixar para trás que para trás ficou. 25 anos, quando as pessoas falam 25 anos, quanta decepção, né? Quanta derrota, né? Só falam das coisas ruins. Eu digo, quanta vitória, né? Você sabe que eu tenho gente que está comigo hoje, desde o primeiro dia dos 25 anos? Amém, queridos? Quantas vitórias. Então, querido, não olhe para trás, olhe para frente. Porque o que Deus tem para você está na frente. Amém? Não olha para trás, senão tu vira estátua de sal. Deus é fiel, mas Ele tem para você. Você é chamado por Deus e Deus tem um propósito para a sua vida. Uma salva de palmas ao Senhor. Você pode ficar de pé no seu lugar. 25 anos. Louvado seja Deus. Amém. Louvado seja Deus. Abaixa a sua cabeça, menino. Abaixa a sua cabeça, menina. Abaixa a sua cabeça. Como é que está o teu arado, hein? Como é que está esse momento da tua vida? Está agitado? Tem desafio? Você chegou na casa de Deus e dizendo que a Bíblia dizendo que você tem um chamado, e vai ver que você nesses dias tem sido chamado de tantas coisas que te botam para baixo, que te derrubam. Senta aqui no teclado, Paulo, por favor. Né? Coisas que te derrubam, que te botam para baixo, que te desanimam. Olha só, você está aqui porque Deus tem um chamado. Deus tem um chamado para a tua vida. E mais do que um chamado, Ele tem um propósito. Não olha para trás, não olha para o que aconteceu, não faz comparações, olha para frente, porque o que Deus tem para você está pela frente. Abaixe sua cabeça. E eu queria orar, Pai, porque cada um de nós aqui estamos aqui por um chamado. Um dia um convite chegou. Um dia alguém nos falou do amor de Deus, da graça de Deus, da misericórdia de Deus, e nós atendemos esse chamado. E se eu hoje estou aqui, eu acredito nesse chamado e creio no teu propósito. E a tua palavra diz que tudo coopera, quer dizer que mesmo tudo de pior que eu posso estar vivendo hoje, o Senhor ainda pode fazer com que tudo isso coopere para um bem, para aqueles que te amam e que te seguem segundo o teu propósito. Nós estamos aqui, Pai, porque nós estamos seguindo o teu propósito. Então, Pai, eu coloco a vida de cada uma dessas pessoas, que teu Espírito Santo trabalhe no coração delas. Talvez algumas aqui, Pai, estão extremamente machucadas, feridas, humilhadas, envergonhadas. E quando a gente passa por essas experiências, fica difícil de acreditar que Deus tem um chamado para mim. Fica difícil de acreditar que Deus ainda tem um propósito.
Fica difícil de acreditar que Deus ainda pode fazer que com todo esse mal que eu estou vivendo, Ele possa cooperar para um bem. Aleluia. Então, meu Pai, abençoa o meu irmão. Tira toda a tristeza, tira toda a angústia, tudo aquilo que machuca ele pelo lado de dentro. Livra ele, Pai, de ficar olhando sempre para trás, ficar sempre lembrando o que ficou para trás. Ajuda ele a deixar para trás o que para trás ficou e caminhar para frente, porque na frente é que estão as tuas bênçãos. Na frente é que estão os peixes, Pai, que estão lá no mar esperando a gente jogar a rede. Então abençoa o meu irmão, Pai. Tira toda a tristeza, tira toda a dor, tira todo o desgosto na alma, ferida na alma. Tira, meu Pai, cura. Derrama o óleo do teu Espírito, o bálsamo do teu Espírito que cura os corações, cura o coração, a alma, as emoções, e dá força ao meu irmão para trabalhar, dá força ao meu irmão para segurar o arado, não largar a mão do arado, dá força para o meu irmão não tirar os olhos do autor e consumador da sua fé, Jesus, e vai na frente, mostrando o caminho, mostrando a saída, que o teu propósito, Pai, se cumpra na vida dele e se cumpra na vida de todos aqueles que vão ser alcançados por ele e por ela, Pai. Nós abençoamos, Pai, que o propósito, o teu chamado venha se cumprir e que o teu propósito na vida de cada um aqui, aquele que chegou aqui mais machucado, que ele saia daqui revigorado, fortalecido, renovado, que o propósito de Deus vai se cumprir, porque Deus é fiel. Passarão os céus e a terra, mas a palavra de Deus permanecerá. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Uma salva de palmas ao Senhor. Amém. Dá a mão para o seu irmão. Antes de orar, eu queria que você desse uma palavra de ânimo para o teu irmão, para a tua irmã. Você. Uma palavra de ânimo, uma palavra de encorajamento, uma palavra de bênção. Mulher, levanta a tua cabeça. Homem, levanta a tua cabeça. Não acabou nada, agora é que vai começar. Amém, Pai querido, muito obrigado por essa manhã. Obrigado pela pessoa que está do meu lado direito, a pessoa que está do meu lado esquerdo. Eu, quando oro por ele e por ela, eu estou orando pela casa dela, pela família dela, por todos aqueles que estão por trás. Eu abençoo o seu trabalho, eu abençoo a sua fonte de renda, eu abençoo ele com alegria. Tira toda a tristeza, todo o desânimo, fortalece, revigora. Meu Pai, que ele viva dias que ele nunca pensou que ainda ia viver, mas que ele viva e que teu nome seja glorificado, que ele não abra mão do seu chamado, que ele não abra mão do propósito que o Senhor tem para a vida dele, e que ele veja o Senhor fazer muito mais além do que a gente crê ou imagina. Eu abençoo quem está do meu lado direito, eu abençoo quem está do meu lado esquerdo, e nós oramos, Pai, que agora o Senhor nos leve para casa com a tua bênção e proteção. O amor de Deus, a graça de Jesus, a doce consolação do Espírito Santo esteja sobre a tua vida hoje e para sempre. Amém. Dá um abraço, seu irmão.